Eu vou convidar todos os irmãos e irmãs que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23. Mateus 23. Eu vou pedir que você deixe a Bíblia aberta, porque eu vou fazer diferente do que eu normalmente faço. Eu vou falar de alguns versículos e vou me reportar a eles no decorrer da nossa reflexão. Então, peço que você mantenha aberta a Bíblia aí em Mateus, capítulo 26. Esse capítulo, meus irmãos, é uma repreensão severa do Senhor Jesus. Na linguagem jovial, por aí, é um papo reto, né? Jesus tem uma conversa séria e fala com os seus discípulos, mas também com uma categoria, aliás, duas categorias de pessoas do seu tempo. E essas pessoas, né, a quem ele se dirige ou de quem ele fala, ele, para elas especialmente, traz uma repreensão muito dura. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, você depois pode pegar em casa com calma, ler esse texto, não é longo, e ao lê-lo, você vai poder ver assim no detalhe assim o teor dessa repreensão. É interessante que eu aconselho você ler em mais de uma versão, na linguagem tradicional, depois ler na linguagem de hoje, ler na nova versão internacional, para você ver assim, conseguir pegar a dimensão dessa repreensão, dessa reprimenda que Jesus faz para os fariseus, especialmente escribas, para os religiosos. Eles representavam os religiosos mais ferrenhos, né? Eles representavam os religiosos mais, assim, fanáticos, vamos dizer, os mais duros de sua época. Então, quando você lê esses textos, você vai entender assim, vai poder digerir melhor tudo que a gente vai falar aqui resumidamente. No capítulo 23, meus irmãos, Jesus fala para escribas, fariseus e escribas. Fariseus era uma categoria, é tipo uma seita, um grupo dentro do judaísmo, mas era um grupo que ali obedecia os mais, assim, de forma mais rigorosa e buscava obedecer os detalhes da sua tradição religiosa de maneira mais entusiasmada, mais rígida que a gente pode imaginar. Para vocês terem a ideia, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele era fariseu dos fariseus. Ele era alguém que seguia aquilo ali à risca, com sinceridade, porque esses homens seguiam assim aquilo achando que estavam mesmo cumprindo a vontade de Deus. Paulo era assim, pelo menos Paulo, né, era da turma que achava que fazendo aquilo, eles estariam de bem com Deus. Estariam andando certinho. Assim eram os fariseus. Os escribas eram chamados também de doutores na lei, eram aquele pessoal da nata teológica daquela época, que interpretavam a lei, e muitas vezes não só interpretavam as escrituras, eles faziam assim adendos, anexos, né? Então, se tinha um mandamento, eles criavam outras coisas ao redor daquele mandamento para tornar aquele mandamento mais pesado ainda, mais rígido ainda, mais rigoroso ainda. Assim eram aqueles homens. Então, eu vou ler para vocês o versículo 2 e o versículo 3, que diz que os fariseus e os escribas, os mestres da lei, ou também chamados escribas, né? E os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, eles agora quem transmitem a lei. Eles receberam os ensinos da lei e ensinavam, eles é que interpretavam, eles é que transmitiam a lei, as escrituras da sua época, a lei de Moisés, a lei que Moisés recebeu, foi passando para os profetas, chegou até aqueles homens naquela época. Então, por isso fala, eles se assentam na cadeira de Moisés. E Jesus fala uma coisa que parece um elogio: obedeçam a eles.
Porque no que tange as Escrituras, obedeçam, mas não sigam o seu exemplo. Não façam o que eles fazem. Porque o que eles fazem, a atitude deles, essa está errada. A atitude desses homens não é coerente com as Escrituras. Quando eu leio, meus irmãos, e eu vou falando aqui desse capítulo 23 com vocês, quando eu leio esse texto, eu vejo o quanto esse texto está contextualizado à nossa época. O quanto ele tem a ver com o nosso tempo. Como ele está atual, o texto do capítulo 23. Como ele mostra que a atitude daqueles homens religiosos naquele tempo é repetida no nosso tempo. E você vai falar assim, poxa, Alexandre, qual é? Tá legal, eles faziam lá, tem gente fazendo aqui, mas o que isso tem a ver comigo? Qual é o efeito positivo para a minha vida? É um efeito que precisa acontecer na sua vida e na minha, sim, para a gente não cometer o mesmo erro. E não passar pela mão, ou pelo discurso, ou pela opressão de quem cometeu, ou que comete os mesmos erros. Querem ver? Carga pesada. No texto, meus irmãos, do versículo 4, a gente vai ver que aqueles homens colocavam fardos pesados sobre o ombro dos outros, mas que eles mesmos não carregavam. Ora, não é assim? Não é assim no nosso tempo? Você já viu como é fácil inventar moda para os outros fazer? Você já viu como é fácil inventar coisa, carga, peso para os outros carregar? Já viu como é fácil ter um discurso de retidão para outras pessoas? Já viu como é fácil a gente falar da moralidade, da retidão, da integridade, de andar certo para os outros? Enquanto a gente fura a fila? Enquanto a gente não paga as contas, não paga quem deve, não cumpre a palavra? Já viu como é fácil? Os fariseus hipócritas. Jesus chama os fariseus de hipócritas. Sabe de onde vem essa palavra hipócrita? Vem dos atores do teatro grego, que usavam máscaras para fazer seus personagens. E tem muita gente usando máscara dentro das igrejas, dentro da religião. Tem muita gente usando maquiagem demais para esconder os defeitos da sua conduta. Fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas que impõem peso para os outros, que impõem carga para os outros. Então não aceite carga que os outros impõem para você. Faça aquilo que o seu coração, dentro da palavra de Deus, considera correto. É por isso, meus irmãos, que, pelo menos aqui entre nós, nessa igreja, quando alguém me fala assim, pastor, eu estou cansado. Estou cansado, eu estou muito assoberbado. Esse meu compromisso aqui, essa minha atividade que eu exerço aqui na igreja, está puxada para mim, para a minha família, eu não estou conseguindo dar atenção. Sabe o que o pastor dessa igreja aqui fala? Vai descansar. Vai descansar. Porque servir a Deus não pode ser uma opressão. Servir a Deus não pode ser um castigo. Servir a Deus não é um autoflagelo. Servir a Deus não é ficar se penitenciando. Servir a Deus é alegria, é o que a gente cantou aqui, é o que a gente tenta difundir aqui no culto. Isso tem que reverberar na vida. E eu vou falar disso daqui a pouco, a gente vai voltar nesse assunto. A palavra religião, meus irmãos, um dos sentidos ou a origem dessa palavra tem a ver com religar. É reatar com Deus. Religião deveria fazer isso. A religião
por definição, por etimologia, né, que é a origem da palavra, significa religar. É a gente que estava desconectado, eu vou usar a expressão atual, né? É reconectar, né? O teu Wi-Fi espiritual estava desligado, agora vocês entenderam, né? O Wi-Fi de vocês, né, estava no modo desligado, aí você apertou o botãozinho lá, ele foi para verde, e você se reconecta, você se liga de novo, você consegue se comunicar, você entra na rede de Deus. Isso a religião devia fazer, mas não faz. Aquilo que devia levar, carregar a pessoa até Deus, se transforma num peso que atrapalha a pessoa a chegar até Deus. Era isso que acontecia aqui, é isso que Jesus está falando dos fariseus. Eles impunham uma religião assim. Mas não é isso que se repete até hoje. Não é isso que a gente vê acontecer até hoje. Vamos seguir. Reconhecimento vão, versículo 5 a versículo 7, que fala que eles gostavam de ser vistos pelos homens, gostavam de aparecer, gostavam de usar filactérios. Filactérios eram umas caixinhas de couro que eles colocavam na testa, assim, na parte frontal, e aquelas caixinhas tinham textos da Bíblia, uns pergaminhos pequenos enrolados ali dentro, no braço também. Eles usavam roupas com abas grandes para lembrar das Escrituras. O objetivo disso lá atrás era sempre reavivar na mente deles a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para eles andarem de acordo com aquilo. Mas os fariseus colocavam filactérios grandes, eles queriam aparecer, eles queriam mostrar uma espiritualidade acima da média, eles queriam mostrar que eram espirituais. Eles gostavam de sentar na frente lá, né, na sinagoga, tinha os assentos que ficavam de frente para o povo. E eles gostavam de sentar, e ficavam aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, sentados em cadeiras pomposas, e o povo lá, o povão, ocupando os demais lugares. E eles ali mostravam, com gestos, inclusive, de espiritualidade, mostravam o quanto eles eram de Deus, o quanto eles eram espirituais. Assim eram os fariseus. Mas não acontece isso hoje. Não acontece. De gente querer ficar nos lugares mais em evidência, de gente querer aparecer mais, de gente querer mostrar uma espiritualidade maior, de gente querer mostrar que é mais espiritual que os outros, de gente que às vezes anda como se estivesse caminhando nas nuvens de tão espirituais que são. Parece que está flutuando de tão espiritual que é. Os fariseus eram assim. Um reconhecimento, eles gostavam de ser vistos assim, ó, como aquele homem segue a Deus, como ele é virtuoso, como ele é bom, como ele é alguém que, né, que agrada. As obras desse homem agradam a Deus. Esse vai ter uma coroa especial na eternidade. Só que Jesus reprova isso aqui. Outra coisa que os fariseus tinham é religião de perdidos. Versículo 13. Jesus vai lá para o ai. Ah, não, desculpa, o versículo 10. Quando Jesus fala uma coisa muito séria. Vocês estão todos iguais. Vocês, discípulos meus, devem se olhar como a iguais. E aí, eu estou aqui numa posição, em pé, num degrau acima, para dizer para vocês que eu só estou aqui nessa posição pela misericórdia de Deus e que isso em nada me faz superior a ninguém. Muito pelo contrário. Mas é muito pelo contrário mesmo. Porque olha aqui, versículo 8. Vocês não devem ser chamados de rabis, de mestres. Um só é o mestre de vocês. Um só é o mestre de vocês. E todos vocês são... Eu não ouvi. E todos vocês são... irmãos. Todos vocês. Sabe para quem Jesus estava falando? Para Pedro, João, Tiago. Estava falando para esses homens.
apóstolos, chamados de colunas da igreja. Mas Jesus está dizendo para ele, ó, se vocês querem ser grandes, tornem-se servos, como eu fiz. Porque todos vocês são irmãos. Em nada, não tem essa de alguém superior. Se alguém quer ser grande aqui, torne-se o que mais serve. Essa é a lei, é o mandamento do reino dele. No reino dele é assim que rola. Quer ser grande? Sirva. Quer ser maior? Humilhe-se. Quer ser maior ainda? Lava o pé do seu irmão. Simples assim. Vocês não devem ser chamados de chefes, porque vocês só têm um chefe, é o Cristo. Agora a gente vai para a religião dos perdidos. Versículo 13. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmo não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Fariseu hipócrita. Você que está dentro da igreja e não vive o evangelho, dá mau testemunho, dá mau exemplo, tira a onda de religioso, tira a onda de espiritual, tira a onda de quem tem fé, mas em casa é o demônio. No trabalho é um relapso, negligente, mentiroso, quer falar dos outros, difama as pessoas, é agressivo, cruel. Fariseu hipócrita. Porque não entra no reino e ainda dá mau testemunho e não deixa os outros entrar, porque as pessoas falam assim, para ser igual a esse cara, eu prefiro ficar nas trevas. Para ser igual a ele, eu prefiro ficar nas trevas. Fariseu hipócrita. Não entra, fecha a porta e joga a chave fora. Religião dos perdidos. Exploradores dos mais humildes. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Os mais simples, mais pobres, explorados pelos agentes da fé. Tem alguma coisa a ver com hoje? Tem alguma coisa a ver com o nosso contexto? Usando a fé, a ignorância, usando a simplicidade, fazendo promessas falsas, explorando as pessoas. Será que tem a ver com o nosso tempo? Tem. Esse texto, meus irmãos, está contextualizado demais, atual demais, infelizmente está atual demais. Explorando viúvas, explorando idosos, explorando pessoas desavisadas, explorando gananciosos também. Porque ou é investimento bom, né? Igreja. Ai de vós, fariseus hipócritas. Missionários do inferno. Vamos lá, versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O cara convence a pessoa a entrar na igreja dele. Mas não é para melhorar o cara. É para ele ficar mais filho do inferno. Gente, olha só. Isso aqui não sou eu que estou falando, não. Você que está em casa, acompanha o texto. Isso é a palavra do Senhor Jesus, não é minha, não. A pessoa entra, toma banho ali no batistério, se torna rolado como membro da igreja e fica pior. Olha só, pior. O evangelho para melhorar, para mudar, para transformar, para salvar. Mas o cara continua filho do inferno. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque fazer missões para transformar, fazer evangelismo para infernizar, é melhor não fazer. Se você não dá exemplo, não faça. É isso que ele está falando aqui. O lucro que é mais importante, pequenas igrejas, grandes negócios. Versículo 8, aliás, 16.
Ai de vós, guias de cego! Se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. Aqui Jesus vai discorrendo do 16, 17, 18, vai falar sobre justamente dar mais importância para dinheiro. O dinheiro é mais importante. Você pode jurar pelo templo. Não tem problema. Se você não cumprir, tudo bem. Mas o dinheiro do templo é mais sério. Porque o dinheiro é que vale. O que se tem é que conta. As posses é que garantem uma vida de fé, porque a prosperidade é bênção. Prosperidade pode ser bênção ou não. O que eu não posso, o que nós não podemos é dar mais ênfase ao dinheiro do que ao templo. E o templo aqui, meus irmãos, é cada um de nós, porque nós é que somos templos do Espírito Santo. Mas o que eu tenho com isso? Eu poderia discorrer aqui, meus irmãos, sobre vários outros versículos que o Senhor Jesus vai falando, vai discorrendo, mas eu vou deixar para você ver em casa. Porque você ainda pode estar perguntando, o que eu tenho com isso? O que isso me afeta? Se eu não sou nem fariseu, e se eu não sou nem escriba, nem mestre da lei. O que te afeta é o versículo 8. O que te afeta é entender esse versículo 8. Vocês são todos irmãos. É você olhar para o outro de forma igual. É você entender que o teu acesso a Deus é livre. É você entender que você não pode ser alvo da opressão de fé, da opressão religiosa de ninguém. É você entender que a tua consciência com Deus vale mais do que aquilo que dizem para você fazer ou deixar de fazer. É você entender que o Espírito Santo habita em cada um que crê em Cristo. E se Ele habita em você, Ele vai guiar a sua vida. Não vai precisar alguém dizer para você assim, o Senhor me falou que você tem que fazer isso. Porque o Senhor fala para você direto. Porque o Senhor diz para você. Porque o Senhor fala no coração, porque o Senhor fala na sua mente, na sua alma. Ou você não sabe, ou você nunca percebeu, ou você nunca sentiu na tua consciência quando Deus disse assim para você, você está errado. Não vai por aí não. Mas você insistiu em fazer. Lembra o que aconteceu? Lembra? Eu já dei esse testemunho aqui, eu vou repetir. Eu estava no trabalho. Estava estressado, e discuti com meu colega de trabalho, e falei grosso com ele, e me prevaleci da condição que eu tinha de mais antigo, uma posição hierárquica superior, e eu falei firme com ele, e fui grosseiro mais do que na média, mais do que o normal mesmo, exaltado. E conversando com aquele colega, eu apontando o dedo na cara dele, falando que ele estava errado, que não era assim, e que era assado, e que não sei o quê. E de repente eu parei e ouvi lá na minha alma, lá no meu coração, alguém me dizer assim, foi isso que eu te ensinei? Foi isso? Não precisou ninguém falar para mim. Eu parei, assim, não ouvi voz não, foi algo mais forte do que uma voz no meu coração. Foi assim que eu te ensinei? Aí veio a segunda pergunta, que doeu mais. É isso que você ensina lá na sua igreja? Ou melhor, na minha igreja? Foi para isso que eu te chamei? Eu parei, meus irmãos, eu vou dizer para vocês, eu parei assim, eu fiquei meio que gelado. Eu parei, para tudo. Éramos 3 conversando. Eu discutindo com o outro amigo do meu lado, a turma do deixa disso, né? Tem sempre assim. Não, peraí, que não sei o quê. Eu falei, para. Eu estou errado. Eu estou cometendo uma injustiça aqui. Ninguém entendeu nada, né? Esse cara é meio bipolar. Como ele está falando um negócio, outra hora está falando outro. Não, olha só, desculpa, eu estou errado, você está certo. Ele nem estava certo. Cara, o jeito que eu agi não é assim, eu não posso fazer isso com você, eu estou errado, me desculpa.
porque Deus falou e fala para você também. Não precisou ouvir uma revelação de alguém. Não precisou o Silvio sair lá do painel dele e vir para o meu: Alexandre, o Senhor me revelou que você... Não. Ele falou no meu coração. Não precisei de atravessador. Não precisei de intermediário. Ele falou para mim: olha, eu estou triste com você. Porque um filho meu não age assim. Foi esse exemplo que eu te dei, foi isso que eu te ensinei. É isso que você ensina, cara. Só me restou tentar consertar e pedir desculpa. Antes eu tive que falar, né? Um rabo entre as pernas. Porque Ele pode falar ao nosso coração, meus irmãos. Nós somos todos irmãos, que erramos, que tropeçamos, mas que também levantamos, mas que também nos arrependemos, mas que também pedimos perdão, mas que também nos reconciliamos, mas que também nos abraçamos, mas que também resgatamos uns aos outros. Somos irmãos. O mestre aqui não sou eu. O mestre aqui não é você, o mestre é Ele que está falando. Só tem um mestre, é Jesus, é o Cristo. Ele é o mestre. Então, Ele nos chama para a liberdade. Olha o que diz Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se exponham a um jugo de servidão, de escravidão. Jesus tirou vocês, salvou para a liberdade. Se alguém quiser escravizar, encabrestar, se alguém quiser carregar vocês, não. Vocês são livres. O que é que nós cantamos aqui na ceia, né? Aquela música do Fernandinho. Eu sou livre, não é, do Fernandinho? Eu sou livre. Eu fui liberto pelo sangue de Cristo. Para não vir alguém aqui e eu oprimi você. Você é livre. Você é livre. 1 Coríntios 7:23 vai dizer: vocês foram comprados com um preço muito alto. Não se deixem escravizar por homens. Não se permitam escravizar. Tem gente que quer escravizar os outros e usa de superstição, usa de mandinga, usa de coisa que a Bíblia não diz, para escravizar os outros. Os fariseus, eles inventavam um monte de detalhe para que as pessoas ficassem presas naquilo. Não, se você não der dinheiro, você não é abençoado. A pessoa vai dar dinheiro na igreja porque fica com medo de não ser abençoado. Você não dá dinheiro, eu já falei isso aqui umas 1000 vezes, mais 10.000 vezes. Você não entrega oferta em igreja para ser abençoado, você entrega porque já foi. É um reconhecimento, é uma gratidão a Deus. Não é porque alguém te disse para entregar, ó, entrega tanto. Entrega esse valor. Não é assim. É o seu coração que tem que comandar isso, a sua voluntariedade. Você foi comprado por um preço muito alto para ser livre. Eu não posso dar dinheiro na igreja. Não dá. Eu só tenho dinheiro do remédio. Compra o remédio, pelo amor de Deus. Não deixe de pagar suas contas. Não deixe de pagar sua luz para isso. Não. Será que o Espírito Santo não fala ao coração dessa gente? Meu filho, você vai ficar sem luz. Eu preciso desse dinheiro, meu filho. Será que ele não fala no coração dessa gente, meu Deus? João 14:27, o Senhor já vai dizer assim: eu deixo a paz para vocês. A minha paz eu entrego, eu dou de presente para vocês. Se a tua fé não traz paz ao teu coração, tem alguma coisa errada. Você está tendo fé em alguém errado. Não é em Jesus, porque quando a gente crê em Jesus, a gente tem paz. A gente pacifica a alma.
Se você está num ambiente religioso, onde não se tem, onde você não desfruta de paz para a sua alma, está errado. Está errado. Não está legal, isso não está legal. Eu não estou dizendo, e Jesus fala, a minha paz não é como o mundo a dá. Porque para o mundo, paz é prosperidade e ausência de guerra. Para a gente não é assim. Problema continua, luta continua, o leão por dia continua, legal. Mas em paz, com a alma pacificada. Encontrar Jesus é encontrar a paz. E lá em 1 João, aliás, Mateus 11:30, Jesus vai falar, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E em 1 João 5:3, vai dizer que os mandamentos deles não são pesados. Seguir a Jesus não é carregar um fardo pesado, seguir a Jesus é carregar a cruz, mas com um fardo leve, porque Ele nos ajuda, porque Ele já carregou primeiro. Ele sabe o que é isso. Isso é seguir a Jesus. Não é deixar de chorar, não é deixar de sofrer, mas é ter paz na alma, mesmo nas lágrimas, mesmo no sofrimento. Como é que isso funciona, pastor? Se Paulo falou que isso é a paz que excede o entendimento, experimenta você crendo em Cristo na sua vida, caminhando com Ele, você vai saber o que é. Minhas palavras não vão explicar, eu não tenho palavras para explicar isso, excede o meu entendimento. Mas encontrar Jesus é ter paz. A presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, pacifica nossas crises. A presença do Espírito Santo em nós, meus irmãos, nos envolve de paz. A presença do Espírito Santo em nós traz contentamento para a alma, contentamento que nós falamos de manhã. É a presença do Espírito Santo. Que essa presença nos liberte de fato. Porque se o Filho libertar, verdadeiramente, sereis livres. Que essa presença realmente nos liberte dos julgos humanos, das opressões humanas, da religiosidade de fachada, da fé apenas para mostrar uma espiritualidade que não existe. Que a presença do Espírito Santo em nós pacifique as nossas crises interiores. E eu sei que você tem crises interiores. Eu sei que tem. Porque você é gente, você é humano. Eu também tenho. Mas que essa presença vá pacificando as nossas crises. E nos tornando cada dia mais pessoas que gozam, que experimentam, que desfrutam da liberdade que o Espírito Santo dá. E essa liberdade, meus irmãos, podem me botar na cadeia, pode botar você encarcerado em qualquer lugar. A liberdade que o Espírito Santo dá é a mesma que o apóstolo Paulo experimentou, que mesmo preso, ele era livre na sua consciência, na sua alma. Que essa liberdade alcance você, a sua casa. Não se deixe escravizar por homens. Não se deixe aprisionar por superstições. Experimente a graça libertadora do Senhor Jesus. Amém.